Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 97 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma declaração muito polêmica de Ellen White. A declaração onde ela diz que santificar o sábado importa em salvação eterna. O que será que ela quis dizer com isso? Será que o sábado salva? Será que os adventistas defendem a salvação pelas obras, a salvação pela lei, a salvação pelo sábado? É isso que nós vamos ver neste episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, como o Spotify, não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero fazer a interpretação de um texto de Ellen White, uma frase de Ellen White, na verdade, que é muito utilizada por críticos do adventismo para dizer que Ellen White era herege, que ela defendia a salvação pelo sábado, a salvação pela lei, a salvação pela obra, né? Que a igreja adventista do sétimo dia defende essas coisas, que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita, uma heresia, que ela vai contra a Bíblia e por aí vai, né? Afinal de contas, a Bíblia defende a salvação pela graça mediante a fé. Então essa ideia de se salvar por qualquer lei, né, em especial o sábado, é algo antibíblico, né? Então se Ellen White defendia isso e defendeu isso nessa frase, se a igreja adventista do sétimo dia defende isso, então Ellen White foi uma herege, uma falsa profetisa, e a igreja adventista do sétimo dia é uma seita, ok? Mas será que nessa frase de Ellen White ela realmente quis dizer que o sábado salva? Ou será que existem outras hipóteses plausíveis e possíveis e prováveis, né, que a gente pode utilizar para interpretar esse texto, né? E o que a igreja adventista do sétimo dia defende, no fim das contas? Ela realmente defende a salvação pela graça mediante a fé? Ou ela é mentirosa e ela diz uma coisa por um lado, mas ensina outra coisa por outro, e na verdade ela ensina a salvação pela lei e por aí vai? É isso que a gente vai trabalhar nesse episódio. Para eu trabalhar essa questão, eu quero recorrer primeiro à Bíblia Sagrada. E eu quero falar um pouquinho sobre qual é a visão bíblica de salvação e qual é a relação entre fé e obras para a Bíblia Sagrada, tá? Depois de trabalhar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns textos bíblicos, principalmente dois, que parecem contradizer a visão de salvação pela graça mediante a fé, que, como a gente vai ver, é a visão bíblica. Esses dois textos parecem contradizer, tá? E eles podem gerar margem para que alguém defenda que a salvação, ela na verdade é por obras, é pela lei, tá? Então a gente vai trabalhar esses textos e eu vou explicar o que acontece nesses textos e por que eles devem ser interpretados à luz de outros textos, tá? De modo que o ensino da Bíblia ele não é contradito, ok? E depois disso, então, aí eu vou partir para o texto de Ellen White. Então eu quero começar com a Bíblia e vai ficar mais claro para o ouvinte, para o espectador, depois, por que eu quero começar com a Bíblia, tá? Que, aliás, é uma coisa importante, né? Começar com a Bíblia sempre, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Então vamos lá, vamos começar. Qual é o ensino das Escrituras Sagradas, da Bíblia, sobre salvação? Tem vários textos que falam sobre salvação, como que acontece a salvação, principalmente no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo Testamento existem textos mais claros, né? E um dos textos que eu mais gosto, que eu acho que melhor explicam a questão da salvação, é o texto de Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10. Tá? Esse texto ele vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Depois no verso 10, esses que eu li, que eu mencionei de cabeça são os versos 8 e 9, depois no verso 10 vai ser dito que nós que cremos, né, que depositamos fé em Jesus, nós fomos destinados por Deus para as boas obras, para a prática das boas obras, tá? Então é esse o texto. E para mim esse é um dos textos que melhor explica não só a questão da salvação, mas a relação entre fé e obras. Então deixa eu trabalhar um pouquinho esse texto aqui com o ouvinte, com o espectador. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia e ler o texto. Eu só citei de cabeça aqui porque ele é um texto bem conhecido.
Vamos lá. Pela graça sois salvos. O que significa isso? Graça é um favor imerecido, né? Quando Deus salva o ser humano pela graça, o que ele está dizendo é, olha, nenhum de vocês merece ser salvo. Nenhum de vocês tem mérito para ser salvo. Por quê? Primeiro porque todos nós somos criaturas, então Deus já não nos deve nada, né? Se Deus quisesse nos criar, mesmo que nós fôssemos perfeitos, se Deus quisesse nos criar e para depois a gente morrer, ele poderia, ele pode. A gente não tem direitos diante de Deus. Deus não nos deve alguma coisa, né? Então mesmo o anjo mais perfeito, que nunca pecou, se Deus quiser matá-lo, Deus pode, porque são as criaturas que devem a Deus, devem a vida a Deus. Deus não deve nada a ninguém. Mas no sentido mais específico do ser humano, e dentro do contexto do grande conflito, né, entre o bem e o mal e essa coisa toda, nós somos salvos pela graça porque nós somos pecadores. Isso significa que nós somos devedores de Deus. Então a gente já deve a Deus por sermos criaturas, né? Mas nós devemos a Deus de novo porque nós somos pecadores, né? Nós cometemos pecados no passado, vários, e nós continuamos a cometer pecados no presente e vamos continuar cometendo erros amanhã, depois de amanhã. A gente erra, nós somos pecadores, nós somos falhos e falíveis, não somos perfeitos, ok? Então esses erros, essas falhas, esses pecados fazem com que nós não tenhamos nenhum mérito diante de Deus. Na verdade, nós somos devedores de Deus, nós estamos devendo. E veja, não faz sentido, como muitas pessoas pensam, aquela ideia de que assim, mas se eu faço uma coisa boa, eu anulo o que de ruim eu fiz, eu anulo os meus pecados. Então, se eu fizer mais coisas boas, eu anulo as coisas ruins que eu faço, eu anulo os pecados. E assim eu fico com um saldo positivo. Isso não faz sentido. Tá? Porque o pecado que você comete, ele não é apagado com uma coisa boa que você faz. O que acontece é que você cometeu um pecado, cometeu uma coisa boa, mas não existe um saldo, no sentido de, eu fiz coisas boas, aí isso aqui vai apagar os pecados. Não. Você continua sendo um pecador. É um pecador que fez algumas coisas boas, mas que continua tendo pecados. A única forma de apagar pecados é Deus perdoando o ser humano. E isso é graça, ok? Não é porque você fez coisas boas. Deus perdoa se ele quiser perdoar. Porque você é devedor dele. Tá? E aí entra aquela questão de que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque Deus, ele é absolutamente perfeito e impecável. E ele criou o universo para ser absolutamente perfeito e impecável. Quando nós cometemos pecado, e a nossa espécie se tornou pecadora, e o pecado entrou no mundo e no universo, nós cometemos um pecado infinito, né? Porque agora a gente maculou o universo, a gente maculou a terra, a gente maculou as coisas criadas de Deus, a gente maculou a espécie, né? Então isso é passível de morte. Então a única forma da gente pagar o fato da gente ser pecador é com a morte, e é a morte eterna. Porque a gente não tem nenhum mérito para ressuscitar. Nós somos pecadores e nós precisamos morrer. Ponto, é isso. Então o salário do pecado é a morte. Okay? Então não há nada que nós possamos fazer de bom que apague os nossos pecados e apague o fato de nós sermos pecadores. Inclusive não há nada que a gente possa fazer para apagar a nossa inclinação ao pecado, né? Que é um problema também, né? É um problema que talvez não seja culpa individual de cada pessoa depois de Adão e Eva, né? A gente já nasce com essa inclinação, mas é uma falha que tem na nossa estrutura e que nos faz imperfeitos, né? E isso é um problema também, né? Deus não poderia ter no paraíso pessoas inclinadas à imperfeição. Então veja, nós temos um problema que a gente não consegue resolver. Nós somos devedores de Deus e não temos como pagar essa dívida a não ser morrendo. Aí a gente paga a nossa dívida, mas também não tem mais vida, ok? Então, quando Deus nos salva pela graça, isso significa que Ele nos salva sem nós merecermos. Ele nos salva nós sendo devedores de Deus, ok? É um favor imerecido, ok? Mas a frase não termina aí. Ela diz, salvos pela graça mediante a fé. Se a frase terminasse na graça, ponto, graça, ponto, então todas as pessoas seriam salvas. Porque
todo mundo receberia a graça de Deus. Deus simplesmente perdoaria todo mundo. Então a gente teria que crer no universalismo. Só que a Bíblia não ensina o universalismo. A Bíblia ensina que alguns serão salvos, muitos, né? E outros serão perdidos, né? Por quê? Porque alguns creem e outros não. Alguns aceitam a Deus e outros não. Alguns passam a seguir a Deus e outros não. Então é por isso que o texto ele continua, pela graça mediante a fé. O que é a fé? A fé é a forma pela qual nós podemos alcançar a graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mas como é que a gente alcança essa graça? Se não é por obras, porque qualquer coisa que a gente faz não é suficiente para a gente ser salvo, né? Não resolve os nossos pecados, não resolve os problemas, né? Inclusive até as coisas boas que a gente faz não são perfeitas, né? Às vezes elas estão manchadas de pecado também. Então, se não é pelas obras, é como? É pela fé. O que é a fé? A fé ela não é obra, tá? A Bíblia não enxerga a fé como obra. Ela enxerga a fé como um reconhecimento, né? É algo mental, é um reconhecimento, claro, algo mental que tem que se expressar na prática, mas é mental no sentido de que não é algo que você faz, né? Tipo, dei comida para o mendigo, né? Me circuncidei, que era a questão na época de Paulo, né? Não é algo que você pratica, né? Não é uma obra das suas mãos, é algo mental, é você reconhecer, primeiro, que você é um pecador. Segundo, que você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Terceiro, que Jesus morreu por você, no seu lugar. E quarto, você não merece nada, você não merece a salvação, mas pelos méritos de Jesus, você alcança essa salvação. Porque ele paga o preço no seu lugar. E como ele não tinha pecado, a morte dele é suficiente para te salvar e é suficiente para que ele ressuscite, porque ele não morre pelos seus próprios pecados, ele não tem pecado. Então quando ele morre, ele pode ressuscitar, né? Então a fé ela envolve esse núcleo duro, né? Onde você crê em Jesus, onde você crê que você é um pecador, que você precisa de Jesus, que Jesus é seu único suficiente salvador, que ele resolve o problema do pecado, que se você crer em Jesus, você é salvo. Isso é o conteúdo da fé. Não é algo que você faz. É algo que você crê, ok? Para a Bíblia existe essa diferença entre aquilo que você faz e aquilo que você crê, tá? Inclusive é possível você fazer coisas sem você crer. Então são duas coisas diferentes. Fé e obras são coisas diferentes. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Você só precisa crer, né? A Bíblia vai dizer lá em Atos 16, por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. No Evangelho de João, no capítulo 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem vários textos que mostram isso, né? Você crê, você tem fé, e aí você recebe a graça de Deus e você é salvo. Não é por mérito, não é por nada que você faz, não é porque você fez coisas boas, alimentou o mendigo, deu água para o sedento, honrou os pais, é bonzinho, não é por isso, né? Porque não matou, porque não roubou, porque guardou o sábado, não é por isso. É pela graça de Deus por meio da fé. Você crê, você é salvo. Mas isso levanta uma questão, claro. Porque alguém poderia dizer, tá, então se não é pelas obras, se é pela graça mediante a fé, então é só crer em Jesus, eu sou salvo e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso descumprir os mandamentos de Deus e desonrar meus pais e matar e roubar e beber e ficar bêbado e etc e tal. Posso viver a vida que eu quiser e adulterar e tá tudo certo porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não é isso. E o texto ele vai continuar. Porque ele vai dizer que aqueles que foram salvos porque creram, né, porque têm uma fé verdadeira, eles são destinados a boas obras. Ou seja, o efeito da salvação são as boas obras. Isso aparece na Bíblia em vários momentos. Jesus, por exemplo, diz que quem me ama guarda os meus mandamentos. Tá? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Quem ama, guarda. Obviamente a fé em Cristo, né, essa fé que a gente precisa ter, ela precisa ser uma fé que ama. Né? Não faz sentido, é praticamente sinônimo. Não faz sentido você dizer que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, você não o ama. As duas coisas andam juntas, né? Então, o que se espera é que você guarde os mandamentos. Fora isso, a fé envolve a ideia de que você foi salvo dos seus pecados. Do pecado, né? Por mais que você não se torne perfeito, né? Você ainda vai cair e tal, mas você foi salvo dos pecados. Então não faz sentido, eu fui salvo dos pecados,
e agora eu vou viver em pecado. Né? Sistematicamente, sem arrependimento, em pecado. Eu vou viver uma vida de pecado. Não faz sentido. Né? João vai dizer que aqueles que dizem que creem em Jesus, que seguem Jesus, precisam viver como ele viveu. Jesus é o modelo. Então a gente crê em Jesus, mas não crê só que ele é o Salvador. Crê que ele é o nosso Senhor. Né? A gente passa a ser servo de Jesus, escravo de Jesus. A gente faz aquilo que ele quer que a gente faça. Então veja, as obras nos salvam? Não. Porque se nos salvassem, nós não seríamos salvos. Mas quando nós somos salvos, e nós somos salvos se tivermos uma fé verdadeira, nós passamos a ter boas obras, a praticar boas obras, a progredir em boas obras, a progredir em santificação. É por isso que o livro de Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Né? Porque a santificação é o que se espera de alguém que tem uma fé verdadeira e foi salvo. Né? Então, se você não tem santificação, é sinal de que você não tem uma fé verdadeira. E, portanto, você não foi salvo, logo você não vai ver a Deus. Tá? Então, as boas obras são fruto da salvação, são fruto de um coração transformado. Quando nós temos fé verdadeira e aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Né? Então Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós para que a gente cumpra o preceito da lei. Né? Então assim, a gente tem tudo, né? A gente recebe a salvação de Deus e a gente recebe todo o aparato. Né? Tito 3, por exemplo, vai dizer que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então a gente recebe todo o aparato necessário para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos orientados, para que nós sejamos guiados por Deus, de modo que nós nos tornemos ricos em boas obras, que nós nos tornemos melhores e tal. É óbvio que o processo de santificação varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão demorar mais, vão progredir com mais dificuldade. Às vezes, né, no decorrer da caminhada, vão regredir um pouco, estagnar um pouco, aí depois progredir mais um pouco. Já outras pessoas vão progredir mais rápido. Os processos são diferentes. Não é todo mundo igual. Alguns vão se tornar mais santos, outros não vão alcançar uma santidade tão grande. E Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira um pouco diferente. Tá? Mas a santificação, mesmo que seja um pouco diferente em cada pessoa, ela vai existir na vida de qualquer salvo, de qualquer pessoa que tem uma fé verdadeira. Se a fé da pessoa não é verdadeira, aí não vai haver salvação. Ou se a fé da pessoa é uma fé morta, ou uma fé que está morrendo. Né? Então o resultado será, né, mais obras, será, né, uma vida de desobediência, será a mentalidade carnal. Né? Tudo isso é o fruto de uma fé falsa, ou de uma fé morta, ou de uma fé que está morrendo. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Né? Então a fé verdadeira ela vai se manifestar em boas obras. Paulo vai dizer que a fé verdadeira ela opera pelo amor e por aí vai. Tá? Então a relação que existe na Bíblia entre fé e obras é essa. Você, pela fé verdadeira, tendo uma fé verdadeira, você recebe a graça de Cristo e por isso é salvo. E a partir daí, já com o Espírito Santo dentro de si, você vai ser conduzido, guiado por Deus para as boas obras, para a obediência. E claro, esse é um processo que você precisa aceitar. Né? Do ponto de vista arminiano, você não faz nada no sentido de obra, né, que te dê mérito para você ser salvo, mas você precisa dizer sim para Jesus e caminhar com ele. Né? Então o Espírito Santo vai te guiar, vai te fortalecer, vai te ajudar. Deus vai fazer tudo, mas ele não vai fazer contra a sua vontade. Você precisa andar com ele. Então significa que você pode cair em apostasia dentro de uma mentalidade arminiana. Você pode deixar Jesus, né? Deixar Jesus. E quando eu digo deixar Jesus, não é, né, aquela caricatura que diz assim: pequei, perdi a salvação. Aí pedi perdão, ganhei a salvação. Aí pequei, perdi a salvação. Aí a pessoa 200, 300 vezes por dia ela perde e ganha a salvação. Não, não é isso. Tá? É só você pensar igual um casamento. Né? Não é porque eu tive uma discussão com a minha esposa, né? Um fez uma coisa que o outro não gostou e vice-versa, então aí deixou de ser casado. Aí pediu perdão, passou a ser casado. Não, não é assim. Um relacionamento não funciona assim. Né? Você mantém um casamento mesmo quando às vezes você erra com a sua esposa erra com você, pequenos erros vão acontecer, erros de percurso vão acontecer, né? Discussões vão acontecer, mas o casamento continua, né? Pelo menos um casamento saudável. Né? Então, da mesma forma, né, uma relação saudável com Jesus, né, fruto de uma fé verdadeira, a pessoa ela vai cometer pecados.
né? Mas ela, por ter uma fé verdadeira, ela vai estar sempre se esforçando para vencer esses pecados, ela vai se incomodar com esses pecados, ela vai orar, ela vai pedir ajuda para Deus, ela vai pedir ajuda para os irmãos, ela vai rumar em santidade, mesmo lutando contra o pecado, né? Então a pessoa não perde a salvação assim, cada pecado que ela comete, né? Agora, uma pessoa pode apostatar da fé, ou seja, parar de andar com Jesus, né? A ponto de em algum momento, por exemplo, se tornar um ateu, e aí, eu não creio mais em Jesus, e renega Deus de fato. Essa é uma possibilidade. Ou a pessoa não se tornou um ateu, mas ela se tornou uma pessoa que é um ateu prático, né? Vive como se Deus não existisse, vive absolutamente nos seus prazeres pecaminosos e não tem nenhum arrependimento, nenhum interesse em voltar para Deus, nada, não busca Deus. A pessoa ela pode entrar nesse estado também, né? De modo que, né, ela se afasta de Deus. Talvez ela ainda creia em Deus, mas é aquele crente, só crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Ou talvez até se considere uma cristã, mas é um cristão da boca para fora, entendeu? Então isso é um caso de apostasia. Aí sim, se você apostata da fé após um processo, né, onde você realmente se desliga de Jesus, não é simplesmente um pecado pontual, você se desligou de Jesus, a sua fé morreu, né? E se a sua fé morreu, isso significa que você não pode ser salvo, né? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Tem que ser uma fé viva, uma fé verdadeira, ok? Então esse é o ensino da Bíblia, tá? Esse é o ensino da palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende isso? Sim, defende, como eu sempre falo, nos documentos oficiais, se você for no Tratado de Teologia, se você for no Nisto Cremos, se você for na Declaração de Crenças Fundamentais, se você for no Questões sobre Doutrina, todos esses documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinam a salvação pela graça mediante a fé. E não só esses documentos, outros também. E aí posso citar aqui Ellen White também. Ellen White ensina a salvação pela graça mediante a fé no livro Fé e Obras, que é, na minha opinião, o melhor compilado póstumo dos textos de Ellen White sobre um assunto. É esse Fé e Obras. É muito bom, né? Eu não gosto muito de livros compilados no geral, já falei isso em outros episódios, né? Eu prefiro os livros que ela supervisionou durante a sua própria vida, escreveu durante a sua própria vida, mas esse compilado é muito bom, tá? Traz vários textos dela, de vários lugares, de vários momentos da vida dela, que ensinam a salvação pela graça mediante a fé, e ensinam de uma maneira muito contundente. O livro Caminho a Cristo também ensina. É um livro fininho, então é fácil de ler, também ensina isso. E você vai encontrar também esse ensino no Grande Conflito, né? E em outros livros e artigos de Ellen White. Mas esses três são os que desenvolvem essa doutrina de uma maneira mais explícita e clara, tá? Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia concorda com tudo isso que eu falei. Essa é a minha crença, eu sou Adventista do Sétimo Dia, ensino isso nas igrejas enfim, né? Nunca ninguém reclamou disso, eu não vou ser expulso da igreja por conta disso, porque eu estou pregando simplesmente a doutrina da igreja, tá? Beleza. Dito isso, agora vamos trabalhar aqui dois textos, dentre outros, que podem ser mal utilizados, ou seja, a pessoa pode ler e pensar, a Bíblia na verdade ela ensina a salvação pelas obras, ou a salvação pela lei, né? Então são dois textos que podem trazer essa impressão, tá? Eu vou ler aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu coloquei aqui no meu celular, eu vou ler aqui para o ouvinte. O primeiro texto que eu quero ler, ele está em Mateus 19. Eu vou ler dos versos 16 até o 24, tá? Vamos lá, diz assim o texto. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí, ele vai continuar aqui, dizendo o seguinte, então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja, esse texto aqui, ele parece muito contradizer a ideia de salvação pela graça mediante a fé, tá? E esse texto aqui, ele não está só em Mateus, ele também está em Marcos e também está em Lucas, e a narrativa é muito parecida, tá? Quase a mesma coisa, palavra por palavra, tá? Um tem um pouco mais de detalhe, o outro tem outro, mas é muito parecido, né? Tá nos 3 evangelhos sinóticos. Por que esse texto ele dá a impressão de ir contra a salvação pela graça mediante a fé? Porque o jovem rico ele pergunta o que eu posso fazer para ser salvo, para ter a vida eterna, né? Então ele está perguntando sobre salvação. E Jesus vai responder, guarde os mandamentos. E ele vai citando mandamentos dos 10 mandamentos, do Decálogo. Então se você para aí, qual é a conclusão a que você pode chegar dessa leitura se você for superficial? Jesus está ensinando que para você ser salvo, você tem que guardar os mandamentos. Então a salvação é pela lei, a salvação é pelas obras. Ponto. É isso. Você é salvo por meio das obras. Parece que Jesus está ensinando isso, né? E se você continua a leitura, parece ainda mais, porque ele vai dizer o seguinte, né? O jovem rico diz, olha, eu tenho feito isso, né? Nos outros evangelhos ainda diz assim, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude, né? E aí Jesus fala, bom, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Olha que coisa curiosa, né? É como se Jesus estivesse ensinando o seguinte, olha, é pelas obras mesmo. Se você já está guardando esses mandamentos que eu coloquei, você quer ser perfeito, então você vai fazer uma obra ainda maior, você vai vender tudo que você tem e dar aos pobres, né? Então, assim, alguém pode ler isso aqui e interpretar de uma maneira equivocada, como se Jesus estivesse ensinando a salvação pelas obras? Pode. Agora, é a interpretação correta? Não, não é, né? Por que não é correta? Primeiro porque você não pode ler a Bíblia de uma maneira isolada. Então você não pode pegar um texto bíblico e lê-lo isoladamente em relação aos outros ensinos da Bíblia Sagrada. Segundo, existe uma regra que é um texto obscuro da Bíblia, um texto polêmico, um texto que gera alguma dificuldade de interpretação, ele deve ser iluminado por outros textos mais simples, tá? Então, mais uma vez, você não lê a coisa de maneira isolada. Ah, isso aqui parece que está contradizendo, parece tal. Então você vai ter que ler outros textos para poder, no conjunto, entender o que esse texto está dizendo, tá? Terceiro, quando você lê um texto, você precisa entender o próprio contexto do texto, né? Por que Jesus estava falando aquilo, né? Vamos entender as palavras, vamos entender o contexto, vamos entender o ensino como um todo, vamos ler porque eu li aqui só alguns versos, vamos ler o capítulo inteiro e por aí vai, né? Então quando você vai trabalhando essas questões, aí você começa a perceber o que Jesus estava querendo dizer, tá? Não é que Jesus estava ensinando que a salvação é pelas obras, não é isso. O que Jesus fez ali foi o seguinte, ele resumiu o processo, tá? Ele explicou o processo de uma maneira resumida, ok? Como assim? Vamos lá. O processo que a gente acabou de aprender. Você crê, você deposita fé, aí você recebe a salvação, porque você tem uma fé verdadeira. E aí, por causa dessa fé verdadeira e por causa dessa salvação que você recebeu, você passa a caminhar na prática sistemática das boas obras, na prática progressiva da santificação, ok? Então as obras são um efeito dessa salvação, dessa fé verdadeira. Então o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, olha, se você guardar esses mandamentos, isso é um sinal de que você tem uma fé verdadeira. E se você tem uma fé verdadeira, você alcançou a vida eterna, você está salvo. Esse é um processo resumido, ok? Ou seja, não é que a prática das boas obras faz você ganhar a vida eterna. É que a prática das boas obras indica que você tem uma fé verdadeira, o que faz você ganhar a vida eterna. Então esse aqui é um processo resumido. Mas existe um outro ponto aqui. A prática das más obras, a desobediência, o descumprimento dos mandamentos, ele não só evidencia uma fé falsa, ou uma fé morta, ou uma fé que está morrendo, né? Uma fé que está apostatando, mas ele também
pode gerar a morte de uma fé, tá? Porque o que acontece? E aí essa aqui é a visão arminiana, tá? Você pode ter uma fé verdadeira em Jesus, mas como você tem livre-arbítrio, você pode em algum momento se apaixonar pelo mundo, né? E começar a deixar Jesus de lado, começar a orar menos, até o momento em que você para de orar, começar a não se importar mais com as coisas de Deus, a não se importar mais com as coisas da igreja, a não se importar mais com o estudo da Bíblia, com a leitura da Bíblia. E você pode começar a não frequentar mais os cultos, a não se importar mais com cultuar a Deus. E aí você vai esfriando, 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 e aí você pode começar a abraçar vários pecados de uma maneira sistemática, de repente começar a ir em festas e beber e ficar bêbado e começar a ter uma vida promíscua e tal, e enfim, você vai apostatando da fé. Isso é um processo, tá? Isso pode acontecer, né? Os prazeres do mundo, ou até mesmo os cuidados do mundo, né, vão te inebriando e você vai se afastando de Deus, seu relacionamento vai ficando mais frio, mais frio, mais frio, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Então, a prática das mais obras, o descumprimento dos mandamentos, ele pode fazer você ter uma fé cada vez mais fria, uma fé que vai morrendo, né? Até um ponto em que você não tem mais fé. Você perdeu a fé, você não tem mais relacionamento com Deus, você não ama mais a Deus, né? E aí você pode dar um passo final, né, e parar de crer em Deus, né? Ou você pode continuar crendo em Deus, mas Deus não faz mais diferença na sua vida, você nem para mais para pensar nisso. Você é um ateu prático, você vive como se Deus não existisse, você se torna um ímpio. Ou você pode, inclusive, até passar a ter outra religião, às vezes acontece, né? Tem pessoas que vão se afundando no pecado e em algum momento elas se tornam de outra religião, porque o cristianismo já não faz mais sentido para elas, porque elas têm uma prática que não condiz com o cristianismo, né? Então, às vezes, faz mais sentido que essa pessoa passe a ser de uma outra religião, né? Provavelmente de uma religião que não exija muito da moralidade, né? Que você possa, né? Que você não tenha muitas regras, né? Que você possa viver mais da maneira como você quer, no sentido de, né, gozar dos prazeres mundanos e por aí vai. Então, é possível apostatar da fé dentro de uma perspectiva arminiana. Então, veja, se o arminianismo estiver correto, eu acredito que está, não só a prática das mais obras evidencia uma fé falsa ou morta, né, como a prática das mais obras, ela pode fazer uma fé morrer. Ok? Isso se for de uma maneira sistemática, sem arrependimentos e tal. Esses dois pontos são verdadeiros. Ok? Então, quando Jesus diz, cumpra os mandamentos, guarde esses mandamentos, ele não só está dizendo que, olha, se você guardar isso é um indicativo de que sua fé é verdadeira e, portanto, você vai ser salvo porque sua fé é verdadeira, como ele está dizendo, se você pratica essas obras, essas boas obras, se você guarda esses mandamentos, você não está praticando as mais obras. Você não está deixando a sua carne imperar. Você está andando conforme Deus quer que você ande, né? Então, se você se mantém longe do pecado e perto de Deus e perto dos mandamentos de Deus, perto daquilo que Deus quer que você faça, é mais difícil de você apostatar, né? Ninguém apostata do dia para a noite, né? E aí, como eu já falei, né? Você não perde a salvação. Cometi um pecado, perdi a salvação. Não é assim que funciona. É um processo, né? Você não se desvia de Deus do dia para a noite, né? Então, se você se mantém na prática dos mandamentos, né, desde que, claro, motivado pelo amor a Deus, você precisa amar a Deus, e isso, inclusive, é um dos mandamentos, né, isso vai te manter longe do pecado, isso vai te manter mais próximo de Deus, né, mais próximo da vontade de Deus, e, portanto, vai ser mais difícil de você apostatar. O pecado conduz a mais pecado, a santidade conduz a mais santidade, né? Você quer ser mais santo? Continue andando em santidade, né? Você quer ser mais pecador? Continue pecando, né? Continue buscando o pecado, né? E aí você vai descer ladeira abaixo, ok? Então, o que Jesus estava fazendo aqui era resumindo a questão. Mas por que Jesus resume a questão para o jovem rico? Porque, de certa forma, o jovem rico ele esperava que Jesus ia falar alguma coisa no sentido da prática.
porque era o que muitos judeus raciocinavam, né? Para eu ser salvo eu preciso praticar determinadas coisas. Então Jesus ele usa esse resumo justamente porque ele queria dialogar com o jovem rico dentro de uma perspectiva que o jovem rico usaria. Então o jovem rico estava perguntando: o que eu devo fazer? Ele estava pensando em obras. Então Jesus ele usa um resumo porque ele vai focar nas obras. Faz isso, 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 né? E aí, obviamente, né, o jovem vai dizer: ah, mas isso eu já faço, né? E aí eu não sei se ele disse com a intenção de se orgulhar, né? Pode ser, né? Ou simplesmente no sentido de: ah, tá, eu já faço, então deve ter alguma outra coisa a mais. Eu não sei qual foi a intenção. Pode ter sido ou uma coisa ou outra, né? Mas aí é a deixa para Jesus dizer assim: tá, então vende tudo, dá aos pobres e me segue. O que pode parecer, mais uma vez, salvação pelas obras, então eu tenho que vender as coisas para poder ser salvo. Mas, mais uma vez, o que Jesus está querendo dizer, e ele está sendo resumido, é: se você realmente ama a Deus e você me ama e você me considera Senhor e Mestre, então nada mais importa. Então você pode, por exemplo, vender tudo que você tem e me seguir, né? Então, na verdade, Jesus não está tão interessado na obra em si, mas naquilo que a obra evidencia. A questão não é: ele vende tudo, então ele ganha a salvação. Não, a questão é: se ele vende tudo, isso demonstra uma fé verdadeira, muito poderosa e que talvez esteja crescendo cada vez mais. E a fé é aquilo que salva. E essa é uma fé verdadeira, entendeu? Então é isso que Jesus está querendo dizer. E a gente entende isso quando a gente analisa todos os contextos, etc e tal, e aí a gente vê que não existe contradição na Bíblia, tá? Esse é um texto. Mas esse texto poderia ser utilizado por alguém para dizer, né, para interpretar de uma maneira errada, né, que a salvação é pelas obras, é pela lei? Sim, poderia. Parece, à primeira vista, parece. Ok? Vamos pegar outros textos que também podem ser usados nesse sentido, né? Você tem aqui, por exemplo, o texto clássico de Tiago, capítulo 2, verso 24. Vamos ler o que ele diz. O texto vai dizer o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Esse texto aqui é muito interessante, porque Paulo vai dizer exatamente o contrário, né? Em Romanos e em outros textos ele vai dizer que o homem é justificado pela fé somente, não por obras, né? Então veja, é uma contradição? O que está havendo aqui, né? Tiago está contradizendo Paulo? A Bíblia ensina o que, afinal de contas? A salvação é pela fé somente ou não é pela fé somente? E veja, mais uma vez, esse texto pode ser usado de uma maneira equivocada para que alguém defenda que a salvação é pelas obras, ou então que a Bíblia é contraditória. É possível. O texto ele dá margem para isso. Inclusive, vamos dizer que não existisse esse texto na Epístola de Tiago, ou que a Epístola de Tiago não existisse na Bíblia. Se esse texto ele fosse dito por alguma pessoa, por um adventista do sétimo dia, por Ellen White, vamos dizer que Ellen White tivesse dito isso, né? Vamos ler aqui de novo, né? O texto diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vamos dizer que Ellen White tivesse dito esse texto. Óbvio, claro e evidente que muitos e muitos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para não dizer todos, iriam usar esse texto para dizer: olha aí como que Ellen White defende a salvação pelas obras, como que ela é contrária à Bíblia e tal. Ou se um adventista dissesse isso: olha que heresia e tal. Isso seria dito, é claro que seria, é óbvio que seria. E esse texto seria um dos textos mais utilizados nesse sentido. A gente teria lá nas nossas doutrinas, já que não, a gente crê na salvação pela graça mediante a fé, alguém ia pegar esse texto e ia esfregar na nossa cara e dizer: mas aqui está dizendo aqui, ó, que a salvação não é só pela fé, é pelas obras também. Pois é, mas esse texto está na Bíblia, né? E aí? O que a gente faz? E aí, mais uma vez, né, questão de contexto. Se você for ler o contexto todo desse capítulo, o contexto todo da Epístola de Tiago, e se você for ler também outros textos de Paulo, né, onde ele trabalha de maneira mais detalhada a importância das obras, né, você consegue entender que não há uma contradição. É que Tiago ele está discutindo uma questão diferente de Paulo, embora eles usem termos semelhantes e até mesmo analogias semelhantes. Paulo ele está discutindo a questão do mérito. Então, para ele, está claro que não há nada que a gente faça que dê mérito para que Deus nos salve. A salvação não é uma obra meritória nossa, não é algo que Deus nos deve, ok? E por isso que a salvação ela não está baseada em você ser circuncidado,
não está baseado em, depois de você ser circuncidado, você cumprir as festas de Israel, né, Páscoa, enfim, porque todas essas coisas, elas são obras, né, e inclusive elas eram obras específicas dos judeus. E Paulo ele discutia justamente que isso não deveria ser imposto aos gentios, como muitos judeus crentes em Jesus estavam tentando impor. Tá? Mas mesmo as obras que são gerais, como por exemplo honrar pai e mãe, que todo mundo tem que fazer, não é isso que salva também. Porque isso não gera mérito para você ser salvo. Você poderia honrar pai e mãe, você poderia não roubar, não matar. Isso não te dá direito à salvação. Isso não anula o fato de você ser um pecador. Então nem as coisas específicas dos judeus, nem as coisas gerais, elas salvam. Porque elas não geram mérito. Elas são importantes, mas elas não geram mérito para ser salvo. Então é isso que Paulo ele explica. Mas o mesmo Paulo ele vai explicar também em outras passagens que a fé verdadeira ela gera boas obras. E que as más obras são indicativo de uma fé falsa. Ele vai falar isso. Em Tito, por exemplo, Paulo explica isso. Ele fala sobre aqueles que dizem crer em Deus, mas o negam por meio das suas obras. É um exemplo. Ou o próprio texto de Efésios, onde ele explica que aqueles que são crentes, eles são destinados por Deus à prática das boas obras. Então Paulo fala sobre isso também. Então veja, ele não é contra as boas obras, mas ele está explicando que nós não temos mérito. Agora, o Tiago está discutindo outra coisa. O que Tiago está ensinando é que não basta você ser apenas um professo crente. Alguém que diz que acredita e ponto. Se você diz que acredita, mas você, na prática, nega o que você acredita, né? Você diz que crê em Jesus como Senhor e Salvador, mas você anda fazendo tudo errado. Tudo que Jesus odeia, tudo que Deus odeia, você faz. E não mostra nenhum arrependimento. Você diz que foi salvo por Jesus, mas você não vive como um servo de Deus, né? Você não tem santificação, você não demonstra nenhuma transformação. Você não demonstra que o Espírito Santo guia a sua vida. Pelo contrário, são as obras da carne que guiam a sua vida. Então, a sua crença, a sua fé, ela não é verdadeira, ou ela é morta, né? Porque a fé verdadeira ela precisa se manifestar na prática, ainda que ela não seja perfeita, e ainda que a prática não salve. Mas o que se espera de uma fé verdadeira são boas obras. E aí, no contexto, o Tiago vai dizer, você pode alimentar uma pessoa, mas não alimenta, só diz, vou orar por você, enfim. Cadê a sua boa obra, né? A sua fé ela precisa se manifestar nas boas obras. Então, como é que você consegue identificar que uma pessoa tem uma fé verdadeira, que ela foi regenerada por Deus, que ela tem o Espírito Santo? Isso tudo é coisa interna, mas você consegue identificar através da prática sistemática de boas obras, ok? Isso é o que se espera de um crente. Não é o que salva um crente, mas é o que se espera de um crente. É o que se espera de alguém que vai morar no paraíso, né? Não se espera de alguém que vai morar no paraíso uma pessoa que vive na prática das más obras e não quer mudar. Se espera alguém que quer um dia ser absolutamente santo, o que vai acontecer quando Jesus voltar e nos transformar por completo, né? Mas a santificação já começa nessa vida, né? E já começa enquanto a gente está vivendo aqui com Jesus, ok? Então é isso que Tiago está trabalhando. Não existe aqui uma contradição, por mais que a princípio pareça existir. Vamos terminar, eu poderia ler vários textos aqui, mas vamos terminar essa parte com um texto de Paulo que está em Coríntios. Eu vou ler aqui, o texto está em 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 9 a 10. Paulo diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ainda ele vai dizer assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando Paulo ele fala isso, mais uma vez, o que ele está querendo dizer é: se você vive na prática dessas más obras, se você descumpre sistematicamente os mandamentos de Deus, isso indica que você tem uma fé falsa, que você não foi lavado, que você não foi regenerado por Deus. E, portanto, você não pode ser salvo. Então a questão tem a ver com fé. Isso aqui é um indicativo
se você tem uma fé verdadeira ou não, uma fé que te regenerou ou não, ok? Então essas pessoas que vivem na prática desses pecados, elas não têm uma fé verdadeira, ou já tiveram, mas essa fé morreu, ou está morrendo, estão apostatando da fé, ok? É isso que Paulo está ensinando. Então ele não está ensinando que, olha, se você não matar, não roubar, não ser um bêbado e tal, aí você vai ser salvo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que quem pratica isso aqui indica que a sua fé é falsa, e aí com uma fé falsa ou uma fé morta você não é salvo, ok? E aí ele vai dizer, né, muitos de vocês eram assim, mas quando vocês foram lavados por Jesus, justificados por Jesus, vocês deixaram de ser assim, ou seja, a fé verdadeira. A fé verdadeira faz com que essas más obras deixem de fazer parte da vida do cristão. Ok? Ou pelo menos de maneira sistemática, pode ser que um cristão ele venha cair em algum momento, né? Mas ele vai se arrepender profundamente, vai se esforçar para não cair mais, etc. Tá? Então, essa é a vida de um cristão verdadeiro, com uma fé verdadeira e, portanto, salvo. Tá? Então veja, em nenhum desses textos existe um ensino de que a salvação ela é pelo cumprimento dos mandamentos. Mas todos esses textos, eles poderiam ser usados nesse sentido, né? Alguém poderia interpretar mal, porque eles são resumidos. Esse é o ponto. Esses textos, eles oferecem uma visão resumida. A questão é, a Bíblia está errada ao apresentar essa questão de uma maneira resumida? Não, ela não está errada. É possível você apresentar a questão de uma maneira resumida, porque no fim das contas, existe uma relação entre obra e salvação. Não no sentido de que a obra causa a salvação, mas em outros sentidos. No sentido de que as más obras podem deteriorar a fé e fazer com que a sua fé morra. No sentido de que as boas obras, elas te ajudam a se manter longe do pecado, o que te ajuda a não apostatar, se você estiver, claro, com um relacionamento de amor com Jesus e com o Espírito Santo, etc. No sentido de que o cumprimento dos mandamentos é uma evidência de que você tem uma fé verdadeira e, portanto, é um salvo verdadeiro. Então, assim, existe uma relação entre obras e a salvação. Não é uma relação de que as obras são a causa da salvação, mas existe uma relação. E é por isso que você pode explicar de uma maneira resumida. Então, por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa que está fazendo tudo errado. Vamos pegar uma pessoa que é um professo cristão, mas ele trai a esposa, ele no trabalho dele ele comete corrupção, ele rouba coisas, enfim, ele faz um monte de coisa errada, ele bebe, fica bêbado, ele é um alcoólatra, enfim, uma pessoa cheia de pecados. Eu posso olhar para essa pessoa e eu posso me expressar de duas maneiras. Uma maneira mais resumida seria a seguinte: olha, se esse indivíduo não deixar de lado esses pecados, não deixar de lado essa transgressão dos mandamentos e, portanto, né, se esse indivíduo não passar a guardar os mandamentos de Deus, ou seja, honrar a sua esposa, né, não ficar embriagado, né, não roubar e por aí vai, né, esse indivíduo não vai ser salvo, ele vai se perder. Portanto, guardar esses mandamentos importa em salvação eterna. Eu posso me expressar dessa maneira. Eu estou dizendo que existe uma relação entre essas transgressões e a salvação. Só que eu estou dizendo de uma maneira resumida. Então alguém pode pegar isso que eu falei e dizer assim: então você está ensinando que a salvação é pelas obras. Não é esse o caso. Mas uma pessoa poderia interpretar dessa maneira. Agora, eu posso me expressar de uma maneira mais detalhada. Como? Dizendo assim: olha, se esse indivíduo ele não deixar de cometer essas transgressões aos mandamentos de Deus e não passar a guardar os mandamentos de Deus, isso é um indicativo de que a fé desse indivíduo não é verdadeira, que é uma fé morta ou que está morrendo. E, portanto, se a fé dele não é verdadeira, ou é uma fé morta, ou uma fé que está morrendo, esse indivíduo ele não vai ser salvo. Então, se ele quiser ser salvo, ele precisa ter uma fé verdadeira. E, portanto, né, como é que ele demonstra isso? Se arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e passando a viver como um crente, né? Até porque,
se esse indivíduo ele estiver com uma fé que está morrendo e ele não deixar esses pecados, a fé dele vai continuar morrendo até o momento em que ele vai, de fato, apostatar da fé. E sem fé ele não tem como ser salvo. Então veja, eu poderia me expressar dessa maneira, uma maneira mais detalhada, que explica que não é que os mandamentos salvam, mas existe uma relação, ok? Então, há as duas formas, nenhuma delas está errada. Você pode se expressar das duas maneiras, ok? Pois bem, tendo entendido isso, aí a gente pode partir para Ellen White, tá? Vamos lá. Ellen White disse: santificar o sábado importa em salvação eterna. A gente pode trabalhar aqui com algumas hipóteses de interpretação, tá? Uma hipótese possível é a de que Ellen White, assim como no caso da Bíblia, ela se expressou aqui de uma maneira resumida. Ela não detalhou o processo, ok? Se ela fosse detalhar o processo, ela diria o seguinte: olha, se você é um cristão adventista do sétimo dia, e portanto você crê que o sábado deve ser guardado, que é um mandamento de Deus, guardar o sábado é um indicativo de que a sua fé é verdadeira. E transgredir o sábado é um indicativo de que sua fé é falsa. Assim como honrar pai e mãe é um indicativo de que sua fé é verdadeira. Desonrar pai e mãe é um indicativo de que sua fé é falsa, ou é morta, ou está morrendo. Portanto, guardar o sábado, ele tem uma relação com a salvação, no sentido de que ele é fruto de uma fé verdadeira. Então, se você guarda o sábado, provavelmente você tem uma fé verdadeira, assim como a guarda de outros mandamentos, né? E, portanto, com essa fé verdadeira, você será salvo. Além disso, se você sabe que deve guardar o sábado e outros mandamentos, mas não guarda, isso também pode degenerar a sua fé, enfraquecer a sua fé, a ponto de algum momento você apostatar, de algum momento você ter a sua fé morta. E aí, sem uma fé viva, sem uma fé verdadeira, sem uma fé, você não tem como ser salvo, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Essa seria a forma detalhada de explicar. Veja, uma frase pequenininha de Ellen White se tornaria um parágrafo para você explicar tudo isso, né? Você explicar a relação entre guardar o sábado e ser salvo, que não é, eu guardo o sábado e eu sou salvo. Não, tem a ver com toda essa explicação que eu dei, ok? Ela optou por uma forma mais resumida, tá? Então, na primeira hipótese, Ellen White não ensinou a salvação pelas obras, a salvação pela lei, a salvação pelo sábado. Ela simplesmente se expressou de uma maneira resumida, como acontece na Bíblia Sagrada, como Tiago fez, né? Esse é um ponto. E ela não estaria errada nisso, tá? A Bíblia também faz nada de errado, né? O erro está no intérprete que interpreta errado. E aqui, claro, alguém poderia dizer: poxa, Davi, mas parece que ela está ensinando isso. Mas assim como eu fiz com a Bíblia, onde eu analisei os contextos, o contexto do texto, analisei, né, o texto em relação a outros textos da Bíblia, né? Então, assim como eu fiz com a Bíblia, a gente tem que fazer com a Ellen White. E quando a gente faz isso com a Ellen White, a gente percebe que, olha, em várias passagens ela ensinou a salvação pela graça mediante a fé. Isso foi um ensino consistente dela ao longo da vida. E quando a gente lê esse contexto também, a gente percebe que ela está discutindo sobre pessoas que creem, né, no sábado, mas que não praticam. Então isso mostra que elas são rebeldes, que elas têm uma rebeldia, o que indica que elas não têm uma fé verdadeira, ou a fé delas está em processo de morte, e por aí vai. Quando você analisa o contexto, aquilo que parece tão óbvio à primeira vista, deixa de ser óbvio. Você começa a perceber que, olha, existe outra interpretação possível, e ela não só é possível, como é plausível e provável diante dos outros dados que eu estou analisando, tá? Então essa é uma hipótese possível. Vamos a uma segunda hipótese. Pode ser que Ellen White tenha se expressado mal. Ela quis falar uma coisa, mas falou outra, ou ela quis falar uma coisa e se expressou mal, tá? Pessoalmente, eu não gosto dessa frase de Ellen White. Eu considero que ela realmente se expressou mal. A Bíblia, ela contém passagens que podem ser mal interpretadas, tá? Mas nenhuma delas, a meu ver, é tão
passível de ser mal interpretada quanto essa que Ellen White usou. Então eu realmente acho que talvez ela tenha resumido demais a ideia e usado palavras tão inexatas para isso, que o resultado foi uma frase muito infeliz. Então eu acredito que ela se expressou de uma maneira ruim, de uma maneira inadequada, tá? E aí talvez alguém possa dizer assim, poxa Davi, mas então você não acredita que Ellen White foi uma profetisa? Porque você está dizendo que ela se expressou mal, então ela errou, né? Quem é inspirado não tem que se expressar de uma maneira perfeita? E a resposta é não. Dentro da teologia adventista, não é assim que a gente trabalha inspiração. Nós entendemos que a inspiração de Ellen White, ela não foi verbal. Ela foi uma inspiração de pensamento, uma inspiração cognitiva, uma inspiração de conceitos, ok? Conceitual. As palavras eram de Ellen White, os pensamentos eram de Deus, né? Então Deus dava uma mensagem e ela expressava com as suas palavras. É claro, sempre existe uma certa supervisão de Deus para que a pessoa não distorça completamente aquilo que Deus disse, né? Mas nesse modelo de inspiração, como eu já falei em outros episódios, existe margem para o erro humano, para que o homem ele se expresse de uma maneira equivocada. E Ellen White acreditava nisso. Ela entendia que, olha, as palavras são minhas, então eu posso me expressar às vezes de uma maneira não muito adequada, tá? Isso não é uma coisa que só os adventistas creem, tá? Outro dia eu gravei um vídeo aqui sobre a teologia do Wayne Grudem a respeito do dom de profecia, e ele fala exatamente isso. Ele acredita que, no caso dos profetas do Novo Testamento, os extracanônicos, né, os profetas das igrejas locais, ele acredita que esses profetas eles eram inspirados não palavra por palavra, não verbalmente. Eles tinham uma impressão do Espírito Santo, mas expressavam com as suas próprias palavras. E é por isso que eles eram falíveis. Ou seja, é possível você ser inspirado e ao mesmo tempo ser falível. É óbvio, existe um âmago na mensagem. Esse âmago estará correto porque ele foi inspirado por Deus. Mas os detalhes, aquilo que é periférico na mensagem, você pode errar, ok? No caso, o modo de expressar, né, é passível de erro. Você pode passar algo verdadeiro, mas de uma maneira errada. Ellen White ali, quando você lê o contexto todo do texto, você entende, ela está falando justamente sobre pessoas que demonstram ter uma fé problemática, no mínimo, porque elas acreditam que devem guardar o sábado, mas não estão guardando, não estão levando a sério, etc. Né? E isso poderia ser dito em relação a qualquer mandamento, né? Imagina, eu acredito que eu não posso adulterar, mas eu não estou levando isso a sério, eu estou saindo com outras mulheres que não a minha esposa e por aí vai, né? Então, poderia ser usado com qualquer mandamento. O problema é a rebeldia por trás disso, né? Eu sei que aquilo é errado, mas eu me mantenho no pecado. Esse é o problema. A raiz é a rebeldia. Então, no contexto, Ellen White está falando sobre isso, né? Então, como que você reconhece que é um mandamento de Deus, você reconhece que esse mandamento simboliza Deus como Criador, e etc, etc e tal. Você sabe da importância do sábado, mas você não se importa, né? Isso é sinal de que você tem um problema na sua fé. Então, dentro do contexto, a gente consegue compreender exatamente o que Ellen White está dizendo. Ela está falando sobre a importância de que um sabatista cristão ele se mantenha guardando o sábado. É o que se espera de um cristão, que ele se mantenha fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então, se eu acredito que o sábado continua vigente, eu tenho que guardar o sábado, ok? Então veja, o âmago é fácil de entender quando você estuda o contexto, etc. Mas a forma de expressão foi muito ruim, foi muito infeliz. Então eu acredito nisso. Então, Ellen White pode ter errado no sentido da forma de expressão? Pode, é uma possibilidade também, né? Eu acredito muito nisso, tá? Embora eu também considere a hipótese de que talvez ela tenha apenas se utilizado de um resumo que não é um erro, assim, um resumo legítimo, entendeu? De qualquer forma, eu acredito que se Ellen White estivesse viva hoje, ou se naquela época alguém tivesse dito para ela, olha, isso aqui vai ser muito mal interpretado, essa aqui não é a melhor forma de se expressar, não é a forma mais adequada, não tem eu entendi o que a senhora quis escrever aqui, o que a senhora quis dizer, mas não tem como
mudar esse texto, deixar de uma outra forma, porque isso aqui vai fazer as pessoas pensarem que a salvação é pelas obras e não pela graça, etc. Se alguém dissesse isso para ela naquela época, ou se ela estivesse viva hoje e dissessem isso para ela hoje, eu tenho certeza que ela diria: é verdade, isso aqui pode dar problema mesmo, não está expresso da melhor maneira, vamos corrigir, vamos mudar a forma, tá? Eu quis dizer isso, isso e isso, vamos arrumar uma forma aqui melhor de expressar essa verdade. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Por tudo que eu já li dela, por tudo que eu li, por exemplo, no livro Fé e Obras, eu tenho certeza disso. Ellen White, ela permitia que seus livros fossem revisados. Ela permitia que seus livros tivessem novas edições e que termos e expressões fossem modificadas, frases fossem melhoradas. Ela mesma dizia, às vezes a linguagem ela precisa ser mais precisa, ela precisa ser melhor, né? Então, eu não tenho nenhuma razão para pensar que ela não consideraria que ela se expressou mal, tá? E que daria para melhorar, né? Ou no mínimo que ela diria assim: olha, não acho que eu me expressei mal, mas de fato algumas pessoas podem interpretar de maneira errada aqui, então vamos mudar. Não tenho dúvida disso, sabe? Então essa seria uma outra hipótese. Existe uma terceira hipótese que é a seguinte: é possível que Ellen White ela tenha tentado expressar uma verdade que parece contraditória, mas não é, só que ela não sabia explicar direito. Essa é uma terceira hipótese, tá? Existem muitos conceitos na Bíblia que eles parecem contraditórios e que eles são difíceis da gente expressar e da gente sistematizar, da gente conciliar, tá? A questão da relação entre fé e obras é uma delas. Isso confunde a cabeça de muita gente, porque por um lado, olha, a salvação é pela graça mediante a fé, não é pelo que você faz. Por outro lado, mas eu mesmo assim preciso me manter nas boas obras. E aí? É ou não é? Né? E aí você tem textos como o do jovem rico lá, em que Jesus parece estar ensinando a salvação pelas obras. E aí? Como é que a gente resolve isso? Então, explicar essas questões, nem todo mundo consegue. Eu lembro que uma vez eu estava dando estudo bíblico para uma senhora, devia ter uns 55 ou 60 anos. Eu digo que é senhora porque ela era bem desgastada pela vida, então ela até parecia mais velha, né? Já tinha bastante ruga e tal, é por isso que eu digo senhora. Tem gente que tá com 55 anos e tá bem jovem, né? Mas ela tinha um aspecto assim de mais senhora, né? E eu dava esses estudos bíblicos, né? Ela morava numa favela, né? Uma comunidade pobre, muito pobre, e eu subia ao morro para poder dar estudo para ela. Se eu não me engano, o nome dela era Nancy. Acho que era Nancy. Eu dei estudo para ela durante algumas semanas, né? E ela tinha uma dificuldade muito grande de entender a salvação pela graça mediante a fé. Ela não era adventista, tá? Ela provavelmente foi católica romana não praticante durante a infância, eu não lembro, né? Depois começou a frequentar igrejas evangélicas e tal, mas ela não tinha uma igreja específica, né? E é uma pessoa assim, muito simples em sua instrução, semi-analfabeta, tinha muita dificuldade de ler e de entender o que estava lendo, né? E ela tinha muita dificuldade de entender a salvação pela graça mediante a fé. Então, nos estudos, olha, estudos adventistas, né? Aí eu levava lá o estudo, né, e ensinava, né? Eu fazia dupla na época com uma pessoa, e aí eu ia lá junto, né, com essa pessoa, e a gente estudava. E aí tinha lá a lição sobre salvação pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça, não é pelas obras e tal. Aí a gente explicava. Quando a gente perguntava de novo, como é que a gente é salvo? Tá, não, a gente tem que, né, fazer as coisas boas e não fazer mal a ninguém, não sei o quê. Ela não conseguia entender a salvação pela graça mediante a fé. Assim, não, a gente é salvo, você precisa ser bom, se você for bom, você vai pro céu, né? A gente explicava, ela dizia que entendia, mas aí depois a gente ia perguntar, ou no outro dia que a gente recapitulava a lição, né? E a gente estava sempre recapitulando, né? Aí, lembra que a gente aprendeu naquele dia da salvação? A salvação você tem que ser bom e tal. Ela não conseguia assimilar o conceito, tá? Eu nem consegui terminar esse estudo com essa mulher, porque eu estava tendo muita dificuldade de fazê-la entender conceitos básicos, então eu não consegui terminar esse estudo, tá?
Ela acabou ficando por uma igreja lá da comunidade mesmo, não sei se foi uma Assembleia de Deus e tal, mas assim, ela não conseguia entender esse conceito de salvação pela graça mediante a fé. Então eu, um adventista, o pessoal fala que a gente não acredita, eu tentei ensinar isso para ela, né, usando os textos bíblicos e tal, tá lá, ela não conseguiu entender, né. Então veja, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender e de explicar a questão, né. Então talvez Ellen White, ela pensasse assim, olha, eu sei que a salvação é pela graça mediante a fé, que a gente não tem nenhum mérito diante de Deus, mas eu também sei que os mandamentos são importantes e que de alguma forma existe uma relação entre a questão da guarda dos mandamentos e a salvação, que não é de que os mandamentos salvam, mas existe uma relação, né? E que de alguma forma, se você não guardar esses mandamentos, isso pode afetar a sua salvação, mas eu não sei explicar isso, eu não sei conciliar essas duas coisas. Talvez ela não soubesse. Então, quando ela expressa isso, talvez isso seja uma expressão da limitação dela. Ela está expressando ali verdades, mas de uma maneira que parece contraditória, porque ela não consegue explicar direito. Então assim, o sábado importa em salvação eterna, mas não do jeito como você está pensando, mas... E ela não sabe explicar. Entendeu? Essa é uma terceira hipótese, uma hipótese possível. Inclusive, você percebe que Ellen White, ao longo da sua trajetória, ela foi evoluindo, ela foi amadurecendo em termos teológicos. Isso pode acontecer. Então veja, ela pode ter tentado expressar ali uma verdade, né, de que, né, existe alguma relação entre mandamentos e salvação, né, como o próprio Jesus expressa, né, no caso do jovem rico, mas ela não conseguiu expressar da melhor maneira, porque no fim das contas ela não sabia explicar direito. Talvez ela não soubesse explicar naquele momento da vida, e depois ela aprendeu. Ou não sei, não vou lembrar agora de cabeça, né, exatamente. Eu nem peguei o texto aqui, a referência, é um texto conhecido, né, mas eu nem peguei. Então eu também não lembro assim quando exatamente ela escreveu aquilo. Talvez tenha sido no início do seu ministério, não sei, né? Essa é uma possibilidade também, tá? Então veja, nessas três possibilidades, a gente não precisa necessariamente considerar que Ellen White cria na salvação pelas obras, e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê na salvação pelas obras. Ela pode ter simplesmente resumido a ideia, como a Bíblia faz. Ela pode ter se expressado mal, né? E ela poderia ter se expressado melhor. Ou ela pode, além de ter se expressado mal, ela não conseguiu explicar direito porque ela não sabia explicar direito a relação entre uma coisa e outra. Ok? Então, existe uma relação, a Bíblia ensina que existe uma relação, mas ela não conseguiu expressar direito. É uma possibilidade também. Ok? Não é necessário você trabalhar com a ideia de que ela era uma herege, ela estava ensinando a salvação pelas obras, etc. E veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não entendeu que ela estava ensinando a salvação pelas obras, né? A Igreja Adventista tem defendido a salvação pela graça mediante a fé em seus documentos. Então, esse é o entendimento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda que existam irmãos que são mais legalistas, etc. e tal, mas o entendimento oficial é esse, salvação pela graça mediante a fé. Em suma, né, para terminar, como eu costumo sempre dizer, Bíblia precisa ser interpretada, né? Aliás, tudo que a gente lê precisa ser interpretado, né? Mas as pessoas esquecem. Então, a Bíblia precisa ser interpretada, né? E para você interpretar a Bíblia, você precisa usar as regras lógicas de interpretação, você precisa usar a caridade hermenêutica, você precisa usar as ferramentas adequadas, você precisa analisar os contextos, né, que são, né, os contextos são as regras lógicas de interpretação, né? Então, contexto temático, contexto histórico, contexto linguístico, contexto estilístico, contexto teológico, contexto lógico, contexto moral, enfim, tem vários contextos que você vai analisando. Ellen White também precisa ser interpretada. E a gente também precisa usar as regras lógicas de interpretação no caso dela. A gente também precisa usar a caridade hermenêutica. A gente também precisa comparar aquilo que ela escreveu num ponto com tudo que ela escreveu na sua história. E etc e tal. O que você faz com a Bíblia em termos de interpretação, para interpretar bem, você tem que fazer com Ellen White, não só com Ellen White e a Bíblia, mas com qualquer texto, né? Existem regras lógicas de interpretação. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode interpretar as coisas da maneira como a gente quer. Entendeu? Então, quando eu uso as regras lógicas de interpretação, sem essa afobação de vamos condenar Ellen White. Não, vamos analisar. Nem condenar, nem absolver. Vamos analisar e levantar as hipóteses.
eu percebo que existem mais hipóteses do que simplesmente a hipótese de que, olha, ela ensinou a salvação pelo sábado e, portanto, ela é uma herege e uma falsa profetisa. Okay? Eu espero que essa análise que eu fiz, ela sirva de base também para outras análises, né? No sentido de que, eu vi uma declaração polêmica de Ellen White, né? Antes de julgar, né, antes de absolvê-la ou de condená-la, analisa, estuda a declaração no seu contexto, né, o que estava acontecendo, para quem que ela disse. Tem muita coisa que Ellen White disse que eram cartas específicas para pessoas específicas, né? Por que ela adotou o tom que adotou, né? O que veio antes, o que veio depois no texto que ela escreveu, né? Isso é importante. Muita gente destaca coisas do contexto, compara o que ela escreveu ali sobre esse tema com outras coisas que ela escreveu sobre o tema ao longo da vida, né? E depois de fazer todas essas análises, aí você levanta hipóteses. Não fica com uma só. Levanta, né? E óbvio, sempre volte para a Bíblia, sempre estude a Bíblia, porque a partir da Bíblia a gente não só define o que é a doutrina, mas a gente muitas vezes consegue entender algumas questões como essa que eu mostrei. A Bíblia, por exemplo, ela tem maneiras mais resumidas de explicar a questão da salvação e a relação da salvação com a fé e as obras, né? E tem maneiras mais detalhadas. Às vezes as maneiras mais resumidas, se a gente não ler com cuidado, elas podem gerar, elas dão margem para uma má interpretação, mas aí a culpa não é da Bíblia, a culpa é nossa. A gente é que tem que interpretar de uma maneira mais cuidadosa. A Bíblia nos ensina isso. Então, da mesma forma, a gente consegue olhar para Ellen White e falar, olha, talvez eu esteja me apressando muito ao interpretar desta maneira. Talvez existam outras hipóteses, ok? Bom, era isso que eu queria explicar aqui nesse vídeo. Eu espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado o episódio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.